Para recapitular, o índio não era considerado humano como um homem branco pelas pessoas da época, tanto que, matar um índio não constituía crime em hipótese alguma. Apesar de viverem quase como os brancos, não deixaram nem esqueceram suas raízes. Mesmo com o passar dos tempos, mesmo com a adaptação forçada, o índio nunca deixou de ser índio. O índio não podia se juntar a um branco sem deixar de ser índio, não poderia casar com branco e continuar no meio deles, teria que se desligar deles. Com isto o índio sempre foi marginalizado. Para o homem branco, o índio só lhe interessava para as barganhas, trocas de trabalhos artesanais por mantimentos e roupas, e troca de animais. O convívio com o branco era estritamente necessário, sendo dispensável qualquer tipo de relacionamento. Como o índio não perdoa e tem um gênio belicoso, os índios também, por sua vez, evitava qualquer aproximação com o homem branco. Não quer dizer com isto que ambos viviam em constante briga ou guerra permanente. Como não poderia deixar de ser, os índios não conheciam os costumes de saneamento básico, saúde ou método adequado de alimentação. Para eles tudo era igual ou normal, sua medicina era caseira, à base de ervas. Por serem de natureza mística, acreditavam em espíritos que vagavam pelo espaço e por isto trazia sempre no meio deles alguns fetiches que se destacariam dos demais, aos quais eram confiados as curas. A estes davam-se o nome de pajé. O pajé, apesar de viver igualmente a todos, tinha um lugar de destaque entre eles, era o responsável pelas curas e as ligações entre eles e os espíritos dos antepassados. Era comum também chamarem um pajé curandeiro da tribo. O pajé não era somente do sexo masculino, era comum existir pajés do sexo feminino, ambos tinham o mesmo destaque hierárquico sem distinção do sexo, bastando para isto possuir o dom místico. Era tão eficiente na medicina primitiva, que até hoje ainda é usada, só que com o nome de medicina homeopata, que é a base de ervas e plantas especiais. A agricultura do índio se restringia em mandioca, milho e arroz. Sua alimentação era a base destas plantações e da carne, ora de caça, ou de animais domésticos, como bovino, suíno e aves. Apesar da natureza privilegiada dos índios, a aproximação do homem branco trouxe-lhes problemas de contaminação por vírus. Uma simples gripe matava o índio. Mesmo com as diferenças de costume e personalidade, era comum o emprego do índio nos trabalhos das fazendas. Com seu espírito de liberdade, era difícil para o índio se submeter a este estilo de vida, mas quando a necessidade assim os obrigava, tornavam-se de uma utilidade sem igual. Por isso era comum encontrar pelas redondezas fazendeiros que utilizavam os índios no seu quadro de empregados. Pouco a pouco o índio foi perdendo a imagem de silvícola rebelde, afeito somente para a guerra. Hoje o índio tem seu lugar assegurado por lei no meio constitucional, muito embora discriminado, mas o índio hoje é mais um cidadão, sujeito a direitos e deveres. A lei que protege e pune o homem branco é a mesma lei que se aplica aos índios, apesar de haver distorções da mesma. O índio que figura nesta narração era um pouco diferente do índio de hoje, pois os órgãos governamentais, preocupados com a extinção destes, tudo fez para trazê-los para o nosso meio. Para que houvesse maiores meios e mais facilidade de assistência ao mesmo, e, quando não era possível, traze-los ao nosso meio, levava os recursos até eles. Com estas medidas, foi possível garantir até hoje uma pequena fração do que um dia foi uma enorme nação indígena. Mas voltando à década de 1930, eram poucos ou quase nenhum o convívio dos índios com os brancos, apesar da aproximação existente entre ambos. Nesta época, foi Elisiário Melini, o primeiro a se relacionar diretamente com os índios do lugar, negociando com os mesmos, ou ajudando-os quando lhe era possível. Os índios que habitavam as imediações de Patrocínio da Pedra Branca eram tão integrados ao convívio do branco, que era dado ao que nascia nome de branco, era batizado como branco, e como não era diferente, cada índio que nascia era logo registrado no cartório de registro civil da cidade, com um nome previamente escolhido pelos pais, igualmente o que era feito pelo homem branco. Em Patrocínio da Pedra Branca, índios e brancos se misturavam, tanto nas lavouras como no comércio. Índio trabalhava para branco, bem como comprava ou vendia ao índio se diferencia de raça. Por estar a fazenda Lajedo próxima à pequena povoação indígena,
Era comum de se ver índio transitando pelas terras da fazenda, e Elisiário fazia a política da boa vizinhança, usando às vezes a utilização dos serviços índios em sua casa, como lavar roupa e na limpeza da casa. Para isto ele contratava os serviços de índias que estivessem dispostas a tais tarefas. Vez por outra havia pequenos desentendimentos entre eles, mas Elisiário procurava da melhor maneira resolvê-los a contento. Às vezes era preciso abrir mão de coisas para não agravar uma situação, devido ao espírito belicoso e à falta de compreensão por parte dos indígenas, pelo fato dos mesmos não possuir as mesmas ideias que ele. O índio, quando quer uma coisa, ele procura adquiri-la a qualquer custo, não importando se está agindo certo ou errado. É por isto e para não gerar conflitos é que às vezes Elisiário abria mão de certos direitos, fazendo até concessões aos mesmos. O crime. Neste convívio de boa vizinhança com os índios, crescia o filho de Elisiário, ao qual deu-se o nome de Agripino de Toledo Melini. Quando Agripino fez 4 anos de idade, seu avô veio a falecer, deixando a Elisiário uma faixa de terra também próxima à comunidade índia. Para que o sogro não ficasse muito só, Elisiário mandou seu filho Agripino, lhe fizesse companhia e ao mesmo tempo frequentasse a escola. Todo o período de férias letivas, Agripino ia para a fazenda, acompanhar o pai na faina diária. 3 anos após a morte de Toledo, morre também sua avó, esposa do velho Toledo. Sem ter com quem ficar na cidade, Elisiário resolveu, de acordo com a esposa, passar uns tempos na cidade, tempo suficiente para que Agripino aprendesse a ler e escrever. Assim, Elisiário passou 3 anos morando na cidade, indo para a fazenda de manhã e voltando à noite para a cidade. Quando Agripino completou 10 anos e já tendo completado o curso primário, Elisiário voltou de mudança com a família para a fazenda. De compleição física avantajada, bem desenvolvido fisicamente, Agripino mais parecia um rapazote, dada sua altura. Sempre acompanhava o pai onde quer que fosse ou o que fizesse. No ano seguinte à sua volta à fazenda, Elisiário começou a ter problema com uma família índia, justamente por causa da faixa de terra deixada pelo seu sogro, Toledo. O índio Anastácio queria que Elisiário lhe desse o direito de tais terras, uma vez que Elisiário deixou que ele cultivasse as mesmas. Como as terras de Anastácio eram péssimas, e de pouca produção, Anastácio um dia em conversa com Elisiário, pediu ao mesmo se este lhe deixaria plantar as terras deixadas por seu sogro. Não precisando das terras, deixou que Anastácio usasse-as da maneira que quisesse. Só que o usuário delas, no caso Anastácio, tendo já usado as terras por um período de tempo, achou-se no direito de proprietário das mesmas, e queria que Elisiário as cedesse como propriedade. Sendo Elisiário, homem de boa índole, ponderado e de bom senso, ofereceu a Anastácio outras terras de igual qualidade, pois não queria desfazer-se daquelas terras, por questões sentimentais. Mas Anastácio não aceitou a oferta do vizinho e proprietário, queria terras que foram do velho Toledo. Então Elisiário, para não chegar a uma briga com o índio, apelou para as autoridades locais, uma vez que as terras eram suas por doação, tendo o registro das mesmas em seu nome. Com as autoridades à frente da questão, o impasse foi resolvido, tendo Anastácio que desocupar as terras em litígio, o que foi feito contra a sua vontade. Mesmo tendo havido este pequeno atrito entre ambos, Elisiário não cortou suas relações com o índio Anastácio, chegando inclusive por várias vezes, fazer barganhas com o mesmo. Mas, ao contrário de Elisiário, que era bondade e nobreza, Anastácio não esquecia nem admitia a derrota, e alimentava dia após dia uma maneira de vingar de Elisiário, pois em seu íntimo, só